Boa noite a todos, sejam bem-vindos, com essa chuvinha tão gostosa. E eu vou fazer a leitura agora, desse livro Convites de Sheila, e a mensagem é: O mundo, Jesus e tu. O mundo muitas vezes te chamará ao revide. Jesus, porém, te convida à tolerância. O mundo muitas vezes te induzirá ao orgulho. Porém, Jesus te chama à humildade. O mundo muitas vezes te insuflará o seu ego. Jesus, porém, te conclama à caridade. O mundo muitas vezes te levará à guerra. Porém, Jesus te incentiva à paz. O mundo muitas vezes te arrastará ao ódio. Jesus, porém, te impulsiona para o amor. Ainda hoje é possível. Ouça os apelos da insensatez e da ignorância que agraçam no mundo. O Cristo que é em ti, porém, continua falando ao teu espírito. Não para que te isoles do mundo ou te desprezes a convivência com teus semelhantes, mas para que tu, ouvindo a voz da razão e do amor, abençoes o mundo e teus semelhantes, oferecendo sempre a todos mais paz e fraternidade, agora e sempre. Uma boa palestra a todos.
o meu boa noite a todos. Que a paz, que o amor do Mestre Jesus se faça presente em nosso meio na noite de hoje. Que todos nós que aqui viemos nesta noite em busca do consolo, em busca do amparo, em busca do esclarecimento, que possamos encontrar a palavra esclarecedora, orientadora e que irá nos erguer das dificuldades que estamos passando em nossas vidas, que possamos compreender que elas são transitórias, passageiras, mas que nos convidam para uma reforma íntima necessária a partir deste momento. Sendo assim, que possamos elevar os nossos pensamentos ao Pai Criador, essa criatura de infinita misericórdia, de infinito amor, que nos ama profundamente como somos, que nos conhece intimamente, todas as nossas atitudes, todos os nossos sentimentos, a forma com que agimos e pensamos, e ainda assim nos ama profundamente. Pai de amor e bondade, te agradeço, Senhor, pela dádiva da vida, pela oportunidade a nós concedida de estarmos uma vez mais neste templo de orações, buscando, Senhor, nos conhecermos as nossas atitudes, a nós mesmos, a percebermos de forma mais nítida os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Te agradeço, Deus Pai, de todo o coração, pelas mãos amigas que descem dos céus, que nos orientam, que nos esclarecem, que nos sugestionam os bons pensamentos, as boas atitudes, que nos convidam à reforma, ao nosso progresso, à nossa melhoria. Obrigada, Senhor Deus Pai, pela família que temos, que nos acolhe, que nos recebe, pelas pessoas que estão à nossa volta, seja no nosso ambiente doméstico ou no nosso ambiente de trabalho, seja no cotidiano. Obrigada, Senhor, porque a caminhada, ela não é solitária. Existem os nossos companheiros de trajetória, que hão de ser para nós instrumentos que nos favorecerão nessa trajetória. Que as dores, que os sofrimentos, que as mágoas sejam para nós um despertar de consciência para a mudança de hábitos e de atitudes. Sendo assim, agradecemos a espiritualidade presente pela oportunidade da reflexão, pela oportunidade de direcionarmos a Ti, Pai amado, esses nossos sentimentos, e pedimos a ela que se faz presente para que envolva o nosso ambiente, que possamos todos nós aproveitar dos instantes que aqui tivemos para ouvir a mensagem desta noite e assim nos fortificarmos, nos sobreerguer, para que possamos sair daqui mais resignados. Assim, pedimos a Deus que ilumine, que proteja e que inspire as palavras do nosso querido Laércio, trabalhador da casa, encarregado da palestra desta noite, para que tenhamos todos nós uma mensagem esclarecedora. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Queridos amigos, irmãos, saudações, boa noite a todos. Muito bom podermos estarmos aqui compartilhando destes ensinos que não são nossos, mas que nós só transmitimos, que é esta doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos. O Espiritismo que tanto nos ajuda na compreensão de muitas coisas,
facultando a cada um de nós um caminhar mais seguro. Já vemos luz no fim do túnel, né? A doutrina espírita é muito esclarecedora. O nosso tema de hoje está contido no capítulo 14 de João, versículos 18 e 19, registro de João: não vos deixarei órfãos. Esta fala do Mestre, quando ele, então, lá, na última ceia, junto aos apóstolos, que ele dá uma série de instruções, de recomendações, aponta o direcionamento, e ele tem uma fala quando ele está a se preparar, então, para retornar ao mundo espiritual. Ele diz: eu me vou, mas não vos deixareis órfãos. O texto está escrito assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Curioso isso, né? Claro que na época, naquele contexto, esta compreensão não se tinha, né? E que mais tarde, com a vinda do Consolador, essa fala do Mestre, esse ensinamento, essa orientação, se torna muito inteligível para nós. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, vai fazer uma recomendação, e Emmanuel faz esse recorte da fala de Paulo no livro Fonte Viva, por sinal, o primeiro capítulo do livro Fonte Viva, que ele vai falar ante a lição de Jesus. E Paulo diz assim: considera tudo o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Esse é o recorte que Emmanuel fala. Então, ante a lição, ante o Evangelho, ante a Boa Nova, nós chegamos, por exemplo, na casa espírita, buscando algo, buscando compreender alguma coisa, buscando orientação para os nossos passos, buscando encontrar sentido para os acontecimentos das nossas vidas, né? Chegamos muitas vezes confusos, querendo saber o que acontece, por que do sofrimento e outras tantas coisas, né? Então, essa falta de compreensão do Evangelho gera para nós essa ânsia de nos conectarmos com os ensinos superiores, mas correlacionando com a nossa vida aqui presente. Obviamente que o sofrimento do ser humano, ele só é consolado se é compreendido, né? O sofrimento é suavizado com a consolação, mas a consolação só se faz quando compreendemos as coisas. Quando eu compreendo o que eu estou passando, eu me consolo, né? Então, a consolação passa pela compreensão das coisas, da vida que nós estamos, como estamos vivendo. É preciso compreender isto, né? Então, compreender a mensagem de Jesus, compreender o Evangelho, vai nos levar a esta consolação, compreendendo justamente o propósito da vida, por que estamos aqui, por que sofremos, né? Da onde viemos, para onde vamos. Esses ensinos que a doutrina espírita nos traz. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem, né, psicografada do Espírito de Verdade, que é Jesus, mediunicamente recebida, e num trecho da mensagem ele vai dizer que os espíritos superiores, que são as estrelas, as virtudes dos céus, né, como estrelas cadentes,
espalham-se por toda a superfície da terra. Olha a providência divina, né? Olha a presença de Jesus dizendo: não vos deixarei órfãos. Espalham-se por toda a superfície da terra para dissipar as trevas da ignorância, né? Para dissipar as trevas, para confundir os orgulhosos, aqueles que acham que tudo sabem, né? E para glorificar os justos, aqueles que estão já fazendo o que tem que fazer. Então, no prefácio desta obra, já dá o tom do Evangelho, né? Esclarecer, consolar, né? E promover aqueles que estão, as ovelhas desgarradas, a virem para o rebanho. Alcione, no livro Renúncia, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Um espírito muito elevado, e o título do livro já dá o tom, né, da questão, renúncia, em que ela vem, então, encarnar na Terra para ajudar um companheiro. E ela vai dizer no texto uma recomendação para nós de que o Cristo Jesus, ele precisa ser conhecido. Cristo precisa ser conhecido, precisa ser meditado, precisa ser sentido e precisa ser vivenciado. São etapas que, gradativamente, no nosso processo de evolução, nós vamos justamente nesse comportamento que é através do Evangelho, entendendo isso e vivendo isso. Então, conhecido, meditado, sentido e vivenciado. Então, Jesus é este benfeitor celeste que vem através dos seus ensinos nos dar o bom ânimo para viver, né? Através dos seus ensinos, que é a esperança para todos nós. Se a gente pegar as bem-aventuranças, né? Então, nos enche de esperança o seu Evangelho, porque o Evangelho de Jesus é a solução para todos os nossos problemas, para todas as angústias da alma. É o Mestre, é o Evangelho, que quando ele veio, Jesus diz assim: eu estou de passagem para a fundação do reino de Deus nos corações dos homens, que é o seu Evangelho, para a nossa felicidade. Em Mateus tem um registro que Jesus vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E em João 16:33, a recomendação solene do Mestre vai dizer que nem sempre essa recomendação é recordada por nós. Na realidade, muito raramente é recordada. Talvez façamos muito tempo que a gente não lembra dessa recomendação do Mestre, quando ele diz assim: tenho-vos dito isso há muito tempo, para que em mim tenhais paz. No mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha o que ele fala: tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também irás vencer. Tende bom ânimo. Quando Bartolomeu, ele está muito triste, embora ali próximo do Cristo, Cristo pergunta para ele, isso está no livro Boa Nova, de Humberto Campos: Bartolomeu, representando Bartolomeu, obviamente, cada um de nós, né? Por que estás desanimado? Mas, mestre, sofrimento, essas angústias, mas Bartolomeu, por acaso você não tem certeza absoluta do que eu estou falando? Do Evangelho, do Reino de Deus, né? Então é isso que Jesus, que a sua mensagem, que os seus ensinos vêm de nos trazer, né? Todos sentimos quantas amarguras, quantas ansiedades, quantas turbulências e incompreensões envolvendo o mundo todo. Quantas vezes as nossas aflições batendo na nossa porta, dores que passam, dores que parecem não passar, mágoas que arranham
as nossas sensibilidades, aflições que crucificam corpo e alma, angústias tão somente pessoais e outras provacionais que atingem áreas, ampliando-se cada vez mais entre famílias, entre grupos, entre comunidades, no mundo inteiro. Vejamos o panorama, o cenário da Terra, crianças, jovens, velhos, homens e mulheres, a todos a dor visita, a todos. E no curso da nossa existência, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos dando conta de que todos sofrem, porque ninguém pode escapar às tribulações que a vida nos impõe. Disse o Mestre: no mundo só tereis aflições, mas ele vai afirmar: mas eu nunca vos deixarei órfãos. E nós não nos damos conta disso, né? O Espiritismo é a chave para a compreensão da dor, para a compreensão dos sofrimentos. O Espiritismo desvenda o mundo espiritual, dizendo que nós somos espíritos imortais, de passagem pelas experiências reencarnatórias. E a divina providência, o amor que é a solicitude de Deus para com as suas criaturas, que por misericórdia, junto a Jesus, junto às entidades angélicas, a espíritos superiores, fazem parte desse dizer do Mestre: eu nunca vos deixarei órfãos. Entendendo todos os sofrimentos, misérias e decepções, o Espiritismo vai nos dizer que as recompensas das nossas vivências se verificarão no mundo espiritual, de retorno à pátria espiritual, do uso que fazemos do nosso livre-arbítrio nas escolhas na vida. O Evangelho é o farol, é o norte que nos orienta o caminho a seguir. Mateus registra ainda um ensinamento de Jesus: vosso Pai sabe o que vos é necessário, sem que vos lhe tenha que pedirdes. Vejam, incidentes desagradáveis da vida do cotidiano e contratempos realmente imprevisíveis, entre outros 1000 e tantos aborrecimentos que percorrem nosso calendário anual, podem parecer para muitos o lado noturno da vida. Tudo parece trazer um significado de fatalismo, mas a verdade evangélica permanece inabalável. Podemos espernear para um lado e para o outro, mas a verdade evangélica permanece inabalável. E quando nos detenhamos aqui, em que ouvimos e falamos, nós estamos conhecendo Cristo. Estamos transmitindo as informações dos Espíritos, estamos conhecendo Cristo. Né? Para meditar, essa meditação é de cunho individual, na sua reflexão. E a partir dessa meditação é o sentir a presença dessas luminosas entidades da providência divina, não nos deixando órfãos, cuidando de nós, nos amparando, é isso que Cristo quer dizer, nos amparando, né? E a vivência é no palco da vida, não tem como ser diferente, é no altar do tempo, a céu aberto. Quando percorremos no Livro dos Espíritos, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influem os Espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta é extraordinária. Influem muito mais do que vós podeis pensar. Influi a tal ponto de que comumente, ou seja, é comum, não é em caráter extraordinário, é comum. São os Espíritos que nos dirigem.
Mas ele não diz que grau de espírito é. Dependendo da nossa sintonia, nós vamos sintonizar A, B ou C dos espíritos, né? Então, todas as coisas que trazem alegria, como todas as coisas que trazem lágrimas, diante disso, nós temos junto de nós o socorro silencioso do alto, porque o bem não faz barulho. Nós somos barulhentos, mas o bem não faz barulho. Nem todos podem, obviamente, de imediato entender, compreender a compaixão silenciosa celeste. Olha isso. Mais tarde, através da linguagem inarticulada da experiência no homem na terra, verificaremos que os contratempos, as adversidades, são expressões piedosas da terapia divina. Lindo, né? Expressões piedosas da terapia divina, ou pontes espirituais para a vida mais ampla, para a vida mais feliz. E muitas vezes nós nos revoltamos com Deus porque nos atrasamos de pegar o ônibus, né? Então, os relatos da vida são inúmeros e a gente pode verificar isso na nossa própria existência. Quantos acontecimentos? No livro de Jesus para os que sofrem, de Clovis, não me lembro o sobrenome dele agora aqui, mas tem um relato dizendo que um operário muito humilde, ele teve dores abdominais e teve que se afastar do trabalho em Atenas, numa oficina. E ele sai e vai até uma farmácia para comprar medicação. E compra a medicação, porque ele estava com as dores muito fortes. E tentou nas redondezas encontrar um bar, um botequim onde ele pudesse ter um copo de água para tomar a medicação. Não encontrou. E aí ele pega um ônibus, se dirigir para casa, as dores tinham passado um pouquinho, e dentro do coletivo as dores apertam. E ele fala com o motorista: por favor, pare o ônibus próximo ao primeiro botequim que você encontrar, porque eu preciso de água para tomar a medicação. O motorista nem deu bola para ele. Eu vou parar só no ponto do destino que eu tenho que ir. E assim fez. E ele passou, e só foi parar no ponto. Quando ele desce, ele procura um botequim na região. Também não encontra. Avista um táxi. Pega o táxi e vai até a sua casa. Chegando em casa, relata para sua esposa vai então até a cozinha para pegar um copo d'água, e o seu filho pequeno, um rádio antigo, liga em alto volume, e ele começa a ralhar com o filho, porque insensível com a dor que ele estava passando, ele começa a ralhar com o filho que estava escutando uma música muito alta. E nesse meio tempo a esposa está vindo com um copo d'água, quando a música para de repente, e a voz do locutor entra. Urgente, um recado urgente, falando em tom alto, porque o rádio estava com som alto. Esteve na farmácia em Atenas hoje às 12h45, alguém que comprou uma medicação, não tome, por favor, porque essa medicação é um veneno que poderá levar à morte. E ele já estava quase aqui, ó. E ele ouve aquilo e se dá conta que era ele. E ele não toma a medicação, nem a água ele quis tomar. Aí ele entrega o rádio para o filho. Filho, continue escutando música em som alto, porque o alívio para ele naquele momento é de ter nascido de novo. É claro que acontecimentos dessa natureza acontecem com todos nós, em que a assertiva de Paulo vai dizer assim: considera o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo que nos acontece na nossa vida. A providência divina é esta poderosa forma, ação de amor junto a todos nós, a solicitude de Deus para com suas criaturas. Esclarece o benfeitor Emmanuel: em todas as provas que te assaltam os dias, considera a cota de bênçãos. Ainda estava vendo isso nos estudos hoje, né? Considera a cota de bênçãos que nos rodeiam
junto às nossas provações, junto às nossas turbulências, sustentando-nos em meio aos problemas que marcam a estrada de cada um de nós. Veja, é o Cristo Consolador presente, dizendo: não vos deixarei órfãos. Como diz os Espíritos na questão 459, nós somos muito mais guiados por Ele do que a nós próprios. Então, essa providência que não nos deixa órfãos, não nos deixam desamparados, jogados à sorte ao léu. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Cristo Consolador, é uma das mais belas passagens que eu considero no Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviareis. Dona Elsa? Dona Elsa sempre fala isso. Vinde a mim, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviareis. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Olha que lindo. Veja bem, em Pedro Leopoldo, no cemitério de Pedro Leopoldo, cidade de Minas Gerais, terra natal do nosso querido Francisco Cândido Xavier, no início da década de 30, no início da sua missão, mais ou menos, aconteceu um fato, e o próprio Chico relata isso. Na pequena cidade, em Pedro Leopoldo, uma multidão encontrava-se então, assistia às cerimônias de enterramento do senhor Dudu, um músico muito conhecido e estimado em Pedro Leopoldo. Na necrópole, em pranto, a viúva Dona Vitalina e demais familiares sofriam a partida desse irmão. As músicas executadas pela banda municipal musical de Pedro Leopoldo espalhavam na paisagem vibrações de tristeza e de saudade. Ao longe, o sino ecoava seus lamentos. Um ambiente de dor no recinto da necrópole. Chico Xavier, amigo da família, ali também estava em lágrimas. Terminado os ofícios fúnebres, foi então que um sacerdote, aproximando-se do médium, e indagou: é você, Chico Xavier? E Chico, com aquela humildade: sim, senhor, sou eu. É você que recebe mensagens do além? Sim, senhor, sou eu. Gostaria que você recebesse aqui no cemitério uma poesia para mim. Naquele clima, no crepúsculo, ainda a banda tocava aquelas músicas de lamento. E Chico, com aquela simplicidade das mais sinceras almas, explica-lhe da dificuldade da psicografia, assim, de repente. Explica. Mas o padre insiste e entrega-lhe um papel e lápis. E Chico, então, sem resistência, diz-lhe: vamos ver, padre, vamos ver o que Deus reserva para nós. Pegou o papel, colocou em cima de uma laje e entra
numa prece silenciosa. E a mão de Chico começa a se movimentar. E começa a sair algo ali. E ele começa a escrever. E quem vem ao encontro de Chico é a nossa querida Alta de Souza. E dita um soneto intitulado, para aquele momento, Adeus, que eu vou ler na íntegra, o soneto. Adeus. O sino plange em terna suavidade. No ambiente balsâmico da igreja, entre as naves, no altar, em tudo adeja o perfume dos goivos da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade, e a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece e que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terras das minhas desventuras. Adeus, amados meus, diz nas alturas a alma liberta, o azul do céu singrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Alta de Souza. É esta mensagem e esta mensageira que vem ao socorro, que vem ao encontro de necessidades nossas, atendendo, comprovando ao que Jesus diz: não vos deixarei órfãos. Esta entidade angélica vem e atende aquela petição estranha do Padre. E este soneto vai fazer parte da obra Parnaso de Além Túmulo, primeira obra, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Então, no silêncio das nossas reflexões, na vastidão dos campos dos mares e acima das nuvens, nas favelas, nos cárceres, nos lares, no além, onde quer que estejamos, o Cristo Consolador nos ensina a transformar saudade e dores em oração e as nossas tristezas em trabalho amoroso, multiplicando bênçãos e repartir o pão. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, a mensagem de Jesus que vem instruir e consolar, dizer para nós que elevemos a nossa resignação ao nível das nossas provações e que esperemos, pois que também a nós os anjos virão consoladores para nos enxugar as nossas lágrimas. Obreiros, diz ele, recomeçai no dia seguinte o labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, porque eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Pensa nisso, na meditação. Como flores do seu jardim, este jardineiro nos cultiva, nos ajuda, nos alimenta, nos fortalece e nos convida a fazer parte da sua vinha. Muito obrigado, muita paz a todos, que o Mestre Divino nos ajude hoje e sempre. Que assim seja.
embalados que estamos pelas energias de amor que se fazem presente neste ambiente, que possamos cada um de nós mergulharmos a nossa intimidade adentro, que possamos nos encontrar e encontrar a presença do Mestre Jesus junto de nós, que possamos neste instante nos permitirmos sentir a presença amiga dos bem-amados da espiritualidade, que descem dos céus sob o comando do Mestre Jesus. Que cada um de nós nesse instante possa abrir as portas do seu coração, do seu sentimento, que possa olhar mais adiante, enxergar a presença amiga do Mestre Jesus, de braços abertos, nos convidando a seguirmos adiante, nos dizendo que as dores e as dificuldades fazem parte da pedagogia divina. São oportunidades que o Pai se utiliza, emprega na vida presente, para que consigamos nós compreendermos o chamado para a necessidade das nossas reformas, que possamos nós, nesse instante, sentirmos a presença do Cristo, está em nosso meio, está conosco, não nos abandona. Pai de amor e de bondade, te agradecemos, Senhor, de todo o coração. Te agradecemos porque hoje um sopro de esperança começa a brilhar em nossas almas. Porque hoje, Senhor, uma luz começa a brilhar de forma mais intensa em nossa intimidade. Começamos a sentir a necessidade de te buscar, de te sentir, de seguirmos os teus chamados, os teus exemplos, os teus passos. Hoje, Senhor, sentimos saudades das épocas que porventura estivemos juntos, caminhamos ao teu lado, ouvimos as tuas palavras, presenciamos os teus exemplos e não demos bola. Mas agora, Senhor, que o tempo passou, agora, Senhor, que a tua misericórdia tão grandiosa nos permite estarmos aqui neste dia, sendo esclarecidos de forma mais ampla, em que o véu nos é tirado, em que a realidade da vida se desdobra de forma mais clara, mais nítida, diante dos nossos olhos, diante da nossa compreensão, do nosso raciocínio. Te agradecemos, Senhor, porque hoje compreendemos a nossa natureza, o nosso propósito, porque aqui estamos. Obrigada, Senhor, porque hoje os nossos passos são mais seguros. É por termos essa noção mais ampliada, Senhor, que nós queremos compartilhar das luzes que estão nesse ambiente, por conta da presença dos benfeitores espirituais, para todos os lugares, onde quer que não exista compreensão, discernimento, união e fraternidade, que o teu amor se faça presente,
pela presença dos bons espíritos. Que todas as nações, que todos os países, que todos os governantes, que todas as criaturas, que nós possamos nos unir e nos tornarmos melhores, em procurarmos seguir de forma mais serena esse nosso caminhar, amando e respeitando a todas as criaturas como elas são. Agradeço imensamente a Ti, Deus Pai, a Ti, Mestre Jesus, e a todos os espíritos de luzes, irmãos nossos, que já percorreram o caminho que agora estamos percorrendo, para que nos acompanhem, porque ainda necessitamos de mais dessa presença amiga, mas que sigamos com a esperança em nossos corações, em nossas almas, na certeza absoluta de que toda dor e sofrimento passará. Com a graça de Deus, nosso Pai, que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus.